Dia de definições no Campeonato Carioca. O Fluminense derrotou o Madureira e ficou em primeiro lugar no grupo B da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. Agora, o tricolor carioca enfrenta o Boa Vista na semifinal. O Flamengo também venceu e garantiu a liderança do grupo A. O rubro-negro vai pegar o Botafogo na semifinal. Vamos aos gols da rodada. Fierro recebeu o lançamento e tocou de primeira para David, que marcou o gol da vitória. Final, Flamengo 1, Resende 0. No Raulino Oliveira, em Volta Redonda, o Madureira recebeu o Fluminense. Conca bateu falta e Rafael Moura, o He-Man, completou de cabeça para o gol. 1-0 Fluminense, placar final. No Engenhão, o Macaé saiu na frente contra o Botafogo. Luiz Mário cruzou rasteiro. Robson se antecipou ao zagueiro João Felipe e tocou para o gol. 1-0. No segundo tempo, Renato Cajá acertou uma bela cobrança de falta e deixou tudo igual. 1-1, placar final. A gente conversa agora com Paulo Lima. Boa noite, Paulo. Boa noite, Carla. Boa noite a todos. Bom, as semifinais da Taça Guanabara já estão definidas. Exatamente, como a gente viu ainda há pouco, você narrou os gols aí definidas no próximo final de semana e a Federação do Rio já colocou na sua página exatamente que o Fluminense joga no sábado contra o Boa Vista, lá no Engenhão às 5 da tarde e na outra semifinal o clássico Flamengo e Botafogo, que hoje se definiram os semifinalistas. O Flamengo já estava antecipadamente classificado, o Fluminense também, e aí a gente está vendo o gol do Rafael Moura, gol que deu a liderança ao Fluminense no grupo B. Foi exatamente o quinto gol dele em 3 jogos, né? Do He-Man, como ele gosta de ser chamado, liberou a espada ali. E o outro clássico é o Flamengo e o Botafogo. O Fluminense, com esse resultado de hoje, a vitória por 1-0, garantiu o primeiro lugar no seu grupo, o grupo B, o Botafogo em segundo. E no grupo A, com a vitória do Flamengo, que já era o líder do grupo, né? Já tinha a primeira colocação. E o Boa Vista beneficiado exatamente pela derrota do Resende para o Flamengo. O Boa Vista se classificou e por isso mesmo temos essas 2 jogos no próximo final de semana. Eu acho que o Fluminense tem uma tarefa um pouco mais fácil, né, vamos dizer assim, porque o Boa Vista é um time de menor expressão, não tem um elenco de grandes jogadores. E o clássico da rodada realmente vai ser no domingo do Engenhão com esse Flamengo-Botafogo, que certamente será de casa cheia. E tem prognóstico, né? Todo mundo pergunta, né, Carla? Tem o favorito? Olha, pelo momento que vive o Flamengo, pelo momento que vive o time do Vanderlei Luxemburgo, 100% de aproveitamento, não perdeu ainda nesse campeonato. O Ronaldinho Gaúcho ainda devendo uma grande atuação, é um jogador que ainda não deslanchou, mas tem o David que está fazendo gol, voltou a encontrar realmente o seu melhor posicionamento no meio da área. O Flamengo tende a crescer. Agora não dá para descartar o Joel Santana, né? Técnico que é atual campeão do Rio de Janeiro, campeão na Taça Guanabara. O Joel tem exatamente contra os grandes clubes do Rio, como foi no último final de semana contra o Fluminense, num jogo aberto, num jogo de 5 gols. Eu acho que é muito difícil fazer aqui um posicionamento, um prognóstico de quem é o favorito. Eu acho que leva um pouquinho de favoritismo o Flamengo pelo momento que vive, mas não dá para descartar o Botafogo do Joel Santana em momento algum. É jogo dificílimo e aí a gente só vai ter essa definição no próximo final de semana, cara. Agora, o Brasil passou pelo Uruguai muito bem, obrigada, no Sub-20. Olha, que espetáculo, né? Foi a seleção brasileira, com 6-0 sobre o Uruguai. As 2 seleções estão classificadas para a Olimpíadas de Londres e a seleção brasileira realmente foi o que se pode dizer de um show de futebol, né? O destaque para esse menino Neymar do Santos, né? Um jogador que completou 19 anos, ele tem uma capacidade impressionante de fazer gols. Foi artilheiro no ano passado da Copa do Brasil, quando o Santos foi campeão, marcou 11 gols. Nessa competição aí também foi o artilheiro da seleção brasileira, né? Marcou 9 gols na competição, foi o destaque, foi eleito o melhor jogador, né? Tem uma multa rescisória com o Santos de 90 milhões de reais, ou seja, Barcelona está atrás dele, o Real Madrid está atrás dele, tem contrato de 5 anos com o Santos, mas eu acho que o Neymar dificilmente sairá do Brasil. Eu acho que é um diamante que a seleção brasileira já deveria ter investido nele na última Copa do Mundo. A teimosia do Dunga, do seu auxiliar, o Jorginho, de não levar os garotos. E esse é outro que está surgindo, o Lucas, né? Esse menino do São Paulo, realmente de uma força, uma explosão, de uma vontade incrível de fazer gol, tem muita habilidade. E essa dupla vai dar muito certo no futebol brasileiro. E a goleada é impressionante, né? Porque o Uruguai vinha de uma campanha impressionante, não perdia para ninguém. E 6-0, o Brasil realmente deu um show de bola. O Lucas fez 3 gols, o Neymar fez 2. E tudo leva a crer que muitos desses jogadores estarão à disposição do técnico Mano Menezes. Vale ressaltar aí o trabalho do Ney Franco, né? Um técnico que começou no Ipatinga, em Minas, aliás, começou
no Cruzeiro, em Belo Horizonte, mas no Ipatinga, em Minas, foi campeão, depois rodou pelo Flamengo, rodou em outros clubes do Rio de Janeiro, foi agora com o Curitiba, foi rebaixado, levou o Curitiba novamente para a primeira divisão, foi levado para a CBF pelo Mano, pela diretoria, pelo Ricardo Teixeira, e no seu primeiro trabalho como técnico na seleção brasileira, na molecada, já conquista o título, coloca o Brasil novamente numa Olimpíada. O Brasil também está classificado para o Mundial, que vai ter exatamente na Colômbia, em julho. Beleza, foi um belo fim de semana. Sem dúvida. Daqui a pouco a gente continua falando. Paulo, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, Corinthians e Paulista ficaram no 0-0. Já o São Paulo derrotou a Portuguesa, no Canindé, por 3-2. Com o resultado, o tricolor paulista encosta no Santos na vice-liderança do campeonato. Dagoberto cruzou e Fernandinho completou de cabeça, 1-0 São Paulo. O goleiro Rogério Ceni marcou de falta o segundo do tricolor paulista. Agora só faltam 2 gols para o goleiro chegar ao 100º da carreira. Fabrício foi derrubado na área, pênalti. Everton bateu forte e diminuiu para a Lusa, 2-1. Dagoberto cobrou falta. O zagueiro Rodolfo subiu e marcou de cabeça, 3-1. Luiz Ricardo tocou para Everton, que marcou o segundo dele na partida. Final, São Paulo 3, Portuguesa 2. E São Paulo e Portuguesa se enfrentaram e o Rogério Ceni brilhou de novo. Brilhou de novo como sempre, né? 98 gols na carreira, entra para a história como o maior goleiro artilheiro de todos os tempos, superou o Chilavert, goleiro da seleção paraguaia, que foi também um grande percussor nessa história de fazer cobrança de faltas, cobranças de pênaltis. O Rogério tem 98 gols pelas estatísticas do São Paulo, né? Pela estatística da FIFA, o Rogério tem 96 gols, a FIFA não computa aí 2 gols que o Rogério disputou em jogos amistosos. Eu dou os 98 gols para o Rogério, com um goleiro que chega a ser artilheiro do São Paulo, como durante muito tempo foi em grandes jogos. Teve uma temporada no ano passado até certo ponto apagada, mas esse ano, novamente, cobrando falta, como ele sempre cobrou no São Paulo, né? O único clube que vestiu a camisa, é o recordista de jogos com a camisa do São Paulo. E com essa habilidade toda, e todo mundo fala, quando é que o Rogério vai parar? Deixa ele jogando, né? Tem qualidade, tem habilidade, defende muito, né? É uma muralha dentro do gol do São Paulo. Então, com 98 gols, está bem pertinho de atingir uma marca centenária, né? O Rogério Ceni merece, o São Paulo merece, é um atleta exemplar, um goleiro totalmente dedicado ao clube, né? Sempre vestiu a camisa do São Paulo e que esses meninos que venham por aí querendo ser goleiro, que se esperem exatamente no Rogério. Tem que ter habilidade também, né? Tem que treinar muito.